Este é o programa Media e Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com pessoas das áreas de comunicação, marketing e inovação das principais empresas do Brasil e do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Marcelo Frazão, que é diretor de marketing da W Torre Entretenimento. Tudo bem, Frazão? Obrigado pelo tempo e obrigado pela presença. Tudo ótimo, Pesotti. Obrigado você pelo convite. Para começar, eu queria que você contasse para a gente o que é a W Torre Entretenimento e como que funciona o principal ativo de vocês, que é o Allianz Parque, né, o estádio do Palmeiras. Bem, vamos lá. A W Torre ela passou por uma reestruturação recente, tendo duas divisões de negócios, uma divisão voltada para o negócio clássico da empresa, que é o imobiliário, que é o desenvolvimento imobiliário, e a partir do case do Allianz Parque, que é um case bem reconhecido e muito ligado ao nome da empresa, a W Torre, a gente desenvolveu uma divisão chamada W Torre Entretenimento, para atuar não só no Allianz, mas também em outros projetos relacionados a entretenimento, a esportes. O primeiro projeto pós-Allianz Parque, ou melhor, paralelo ao Allianz Parque, é a concessão do Anhangabaú, que a gente acabou de ganhar com a Prefeitura de São Paulo. Então, é desenvolver um espaço público com ações relacionadas à cultura, à música, ação com público, marcas. A gente tem também uma divisão relacionada a coworking, que a gente acredita que é um negócio aderente à atividade de arenas e também, por que não, a concessões como no caso do Anhangabaú. Então a gente está inaugurando um cowork dentro do Allianz Parque, chamado Base. Então a ideia exatamente dessa divisão de entretenimento é ampliar a atividade. A gente acredita que é um segmento no país carente ainda de players e com muitas oportunidades. É uma empresa em crescimento, na verdade, né? Hoje se fala muito do Allianz Parque, mas vocês já têm outros ativos para expandir esse horizonte da empresa que acabou de ser criada, né? Sim, acho que o Allianz Parque, de fato, óbvio, é o principal case, me arrisco a dizer que é o modelo de negócios mais bem definido entre clube e entre empresa que operacionaliza o estádio, que explora os direitos comerciais e de entretenimento da arena. Você tem uma condição super privilegiada em São Paulo, localização, um hub de shows e eventos corporativos, enfim, é um caso muito especial e que a ideia é exatamente a gente poder expandir para construir outros cases e em outras regiões, em outras cidades também. Para quem não sabe, as receitas do estádio do Palmeiras ficam com o Palmeiras no dia dos jogos e nos outros dias toda a gestão e receita é da W Torre junto com o Palmeiras também, né? Tem uma divisão aí nos negócios. Tem um alinhamento de interesses, acho que isso é importante, tem um alinhamento de interesses onde o clube, na verdade, ele participa de todas as linhas de receitas que o Allianz Parque gera. Então, você tem um evento corporativo no final de ano dentro do Allianz, você tem um patrocínio, você tem um show, todas essas atividades que geram receita, que geram resultado, o clube, de alguma maneira, participa deles. Então, você tem cada vez mais, nesses anos já de operação, um equilíbrio mais bem definido entre o interesse do clube, o interesse da W Torre, e acho que a tendência é cada vez melhorar essa integração e convivência de eventos, jogos e interesses relacionados às duas entidades. E era tudo novo, né? Na verdade, foi o primeiro modelo de name rights que deu certo, foi o primeiro modelo de construção de estádio que deu certo. Então, era tudo novo e esse tempo de maturação do negócio é importante até para a W Torre criar essa área de entretenimento, né? Não, sem dúvida, acho que tem uma curva de aprendizado nesse processo que é enorme. A gente vai falar um pouco sobre isso, imagino, mas a pandemia é terrível, óbvio, você está falando de uma indústria que depende da aglomeração, um templo de aglomeração, mas que deu oportunidade para a gestão planejar e diversificar as atividades na arena. Vão ser 3 restaurantes que vão ser inaugurados, eu acabei de falar da inauguração do coworking, um espaço de eventos acima do edifício de garagem para 2.000 pessoas, a reformulação tecnológica das mídias, a gente vai reinaugurar o Ring LED, tudo isso não foi de 6 meses para cá, foi exatamente um período de planejamento, de investimento, de busca de parceiros, exatamente na época da pandemia, para que você diversifique as atividades. Então, de fato, o Allianz é um espaço, é um case especial.
É. E como que a empresa funcionou durante a pandemia, né? Além desse aprendizado, desse investimento nos novos negócios? Estado fechado foi sinal de lucro zero, né? Como que vocês operaram durante esse tempo? Se fosse lucro zero, seria até bom, né? Na verdade, você continua correndo uma Prejuízo. série de despesas e você tem uma limitação óbvia em relação às receitas. Eu diria que você teve um trabalho em paralelo de planejamento, de investimento dessa cara nova que a gente quer dar para a Arena agora nessa, vamos chamar, reabertura, pós-pandemia. A gente não tem um pós ainda, mas, digamos, nessa volta das atividades. E, em paralelo, a equipe que estava na gestão do Allianz foi muito, muito, muito competente em conseguir fazer com que, de alguma maneira, a Arena se mantivesse viva. Foi o evento mais bem sucedido em relação a shows no modelo drive-in, no modelo de carros. Foram várias datas de espetáculos, desde infantis até shows consagrados, que você conseguiu movimentar donos de camarotes, você conseguiu movimentar patrocinadores, você chamou a atenção da cidade para o Allianz, que estava ali fechado, você, obviamente, atendeu os patrocinadores também da Arena, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, você teve uma criatividade enorme de conseguir fazer com que o espaço continuasse, de alguma maneira, ainda ativo, e, em paralelo, você tendo um planejamento de como conseguir ajustar essa curva na volta das atividades. O Eduardo Baraldi, da Octagon, aqui no programa, durante a pandemia, disse que todo o isolamento social foi a grande pólvora da digitalização do marketing esportivo. Aqui ele falou sobre o marketing esportivo, mas a gente pode colocar um entretenimento dentro dele, né? A grande maioria dos projetos era focado no corpo a corpo, de repente acabou tudo, né? O que fica de lição desse tempo e de aprendizado de que, a partir desse momento também temos que pensar nisso? O que não pode ser esquecido nesse momento que a gente volta a ter os eventos, os grandes eventos físicos? Eu não sei se trago uma visão um pouco, talvez, mais dura em relação ao processo da pandemia, mas acho que são poucas as lições. Acho que o que fica muito é o sofrimento do período e a valorização do evento ao vivo, da valorização da emoção ao vivo, da valorização da congregação de pessoas em prol de uma emoção, seja ela um show, seja ela um jogo de futebol, seja ela um jogo de basquete, seja ela um evento cultural. O metaverso é o pesadelo do que a gente viveu nesses 2 anos. A gente se relacionava com as pessoas via telas, a gente ficava de moletom em casa pedindo jantar num restaurante bacana, jantando com as mesmas pessoas que estavam confinadas na mesma casa. É uma sensação muito ruim você viver virtualmente, você viver digitalmente, você de alguma maneira ter contato com o artista só através de lives, você só vê futebol através da TV. Então, na verdade, acho que o que fica depois desse período acho que é um resgate um pouco a essa necessidade primal humana, que é viver em conjunto, que é estar próximo do seu semelhante, daquele que gosta do mesmo estilo musical, daquele que torce para o mesmo clube. Então, acho que a aposta da gente nessa retomada é óbvio que você não pode fechar os olhos para a questão digital, para a questão das redes, para a questão das novas tecnologias e das novas formas de monetização, mas eu diria que a gente acredita muito nesse aspecto especial que tem o evento ao vivo. Acho que é algo que cada vez mais as pessoas dão valor. Se a gente tiver oportunidade nesses poucos shows e poucos eventos, poucos jogos que a gente tem acompanhado de casa cheia, é uma emoção muito genuína, é uma volta, na verdade, àquela atividade. Acho que você vê no olhar do torcedor, você vê no olhar do fã de música, uma emoção de ter aquilo de volta, e acho que isso vai perdurar durante um bom tempo na nossa geração. Muitas consultorias apostam que em 4, 5 anos a gente já tenha uma pequena alteração disso, mas o ao vivo hoje ainda é muito importante, né? Eu acho que ele, na verdade, ele vai ter uma revalorização. Acho que ele já estava num processo um pouco na contramão do excesso de vida digital, então acho que já existia pré-pandemia um momento mais de catarse quando você tivesse essa reunião, o carnaval de rua. É um fenômeno sociológico, mais do que entretenimento, de você valorizar esse pele a pele, e acho que isso talvez tenha um efeito mais duradouro em função do que a gente viveu nesses 2 anos. Legal. Quem que são os patrocinadores hoje do Allianz Parque, né? Eles não são os mesmos do Palmeiras. Como que isso funciona no dia a dia? Bem, vamos lá. A gente tem o name mais bem-sucedido do Brasil, primeiro, que é a Allianz Seguros. A gente tem a Heineken, Prevent Senior, Banco Paine, Seara, IT, Pede Pronto, Sorvetes Roxinha e a empresa de tecnologia Darwa. São
É uma plataforma multimarcas, é uma coisa até rara também. A gente tem um naming e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu compor com a Allianz Seguros uma hierarquia de marcas e uma necessidade nossa, óbvia, de geração de negócios e que valorizasse até o próprio nome da Allianz Seguros para que a gente captasse marcas como Heineken, como o Banco Itaú, através do IT, como a Seara, para esse mesmo ecossistema. Um ponto positivo, a gente, desses patrocinadores que eu listei, creio eu que 3 deles foram captados durante esse período recente, no final aqui da pandemia, indicando um pouco que a gente estava falando da valorização dessa experiência ao vivo e marcas querendo se relacionar com templos, como é o caso do Allianz Parque, de aglomeração. Respondendo a sua pergunta sobre patrocinadores, não necessariamente são os mesmos patrocinadores do Palmeiras. Existe, como eu falei no início, um alinhamento de interesses em relação à receita do Palmeiras advinda do nosso sucesso comercial, e a tendência, eu diria, que cada vez mais a gente consiga fazer com que marcas que queiram estar no Allianz Parque, não só pelos shows, mas também pelos jogos, comecem a ativar um pouco mais o clube e que isso, de alguma maneira, comece a ser trabalhado em conjunto. Hoje ainda são trabalhos paralelos, mas que tem um potencial de sinergia muito grande. Existem patrocinadores, talvez de outros clubes grandes de São Paulo, que compram camarotes no Allianz Parque por causa dos shows também, né? Então não tem, uma operação que trabalha em conjunto, mas são distintos, na verdade, né? São distintos até certo ponto. Você tem entregas para todos esses patrocinadores que eu coloquei, por exemplo, Galera.bet é um patrocinador que está em outros clubes de futebol, a Heineken não está no mercado de futebol diretamente, está no mercado de competições, enquanto a Ambev ela ocupa o espaço das cervejarias nos clubes de futebol. Essas marcas que eu listei como patrocinadoras do Allianz, elas estão tanto nos shows quanto nas mídias durante os jogos. Então, elas têm propriedade em telões, o camarote é uma decisão do patrocinador, utilizar em todas as atividades, utilizar apenas em shows, apenas em jogos, depende muito do objetivo de relacionamento de cada uma dessas marcas, mas eu diria que quando essas marcas compram essa propriedade de patrocínio dentro de uma arena multiuso, literalmente, como é o caso do Allianz, o interesse dela dificilmente é específico numa das atividades, ela, na verdade, ela acaba conseguindo aproveitar desde a interação com o público num tour, desde a possibilidade de você ter um jogo corporativo, a grama sintética permite cada vez mais isso, da gente ter ações de hospitalidade, ações de entretenimento para clientes, ou mesmo público interno dessas empresas dentro do gramado, dentro do espaço que é utilizado pelo futebol profissional, a datas de eventos corporativos, a presença em shows internacionais, shows nacionais e também jogos do Palmeiras. Então, acho que é uma integração de interesses que você acaba pegando públicos muito múltiplos. Você vai ter semanas. E agora, por exemplo, próximos meses, a gente vai ter um público que gosta do Kiss, um público que gosta do Amigos, um público palmeirense convivendo em um período de 10 dias, e isso para uma marca é uma ferramenta muito poderosa. Você consegue ativar públicos muito diferentes no mesmo lugar, no mesmo investimento, num curto espaço de tempo. E como você falou, tem a inauguração do co-work, tem o hub de inovação dentro do estádio, né? Querendo ou não, isso valoriza o produto como um todo, né? Qualquer marca gostaria de estar dentro do estádio hoje, porque ele lida com todos esses tipos de públicos, né? Além de fazer os eventos corporativos que podem não ter a ver com o clube, né? Não tem nada, não entra na seara do futebol, né? Ele fica à parte, né? Ele faz só evento corporativo, nem se liga com o futebol, né? Existe de uma forma independente. Exato, acho que os shows, na verdade, eles contribuem muito para a construção dessa marca. Você tem corintianos, são paulinos, santistas, flamenguistas que se relacionam com o Allianz Parque porque foi ali que ele levou o filho para ver o Paul McCartney, foi ali que ele viu o show do Tribalistas, foi ali que ele reviu Los Hermanos, foi ali que ele viu o show do Radiohead. Então, você tem uma relação da cidade com o estádio que transcende o futebol. Isso possibilita exatamente que as marcas percam um pouco, talvez, a preocupação de eu estou patrocinando o estádio do clube A, B ou C. Não, ela, na verdade, está patrocinando e está presente no principal espaço de entretenimento da cidade de São Paulo. Mas o fato do Palmeiras estar indo bem no futebol também beneficia vocês, né? Fica mais fácil para negociar com o time ganhando do que com o time perdendo, né? Sem dúvida, você tem um clube vencedor, um clube competitivo, um clube que tem apelo de torcida, que tem apelo de uma torcida não só grande, mas mobilizada nessa fase. Então, obviamente, isso faz com que a roda gire de forma mais positiva. Talvez tenha um aspecto para shows que você tenha que, quando planejar as datas
para negociar os turnês, você tem que prever que o Palmeiras pode vir a chegar nas finais da Copa do Brasil, disputar o Brasileiro até o final, disputar uma semifinal de Libertadores no próprio estádio, então isso talvez limite um pouco a questão das datas, e é um aprendizado durante esse período de como a gente planejar. Agora a gente já está fechando as datas de 2023, como a gente de alguma maneira fazer com que esse planejamento interfira o menos possível nos jogos do Palmeiras, em especial, obviamente, nas fases decisivas. Você falou de torcida engajada, e eu lembro do programa com a Alexia Drummond, da diretora de marketing da MRV. Há algumas semanas no programa ela falou exatamente sobre isso, né? A MRV é patrocinadora, tem o name rights do estádio do Atlético, lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, a Arena MRV, que não está sendo construída pela MRV, mas tem o name rights, e ela disse exatamente isso, que a própria torcida do Atlético Mineiro defende quando um jornalista, quando um veículo fala, não, a Arena do Galo, o torcedor vai lá e fala assim, não é a Arena do Galo, é a Arena MRV. É dar o devido nome ao espaço. A gente teve muito esse problema em questão, essas questões em relação ao naming rights no futebol, mas todo mundo já tem dado o devido nome ao estádio, né? Então, o Allianz Parque chama Allianz Parque, ninguém mais chama de Parque Antártica, de Palestra Itália, todo mundo dá o nome correto no estádio. Aí a questão da torcida ser engajada é muito importante nesse ponto também, né? Super, na verdade você dá verdade à questão do naming, ela tem um aspecto não só do fato de, os dois exemplos que você está dando, tanto do MRV quanto do Allianz Parque, são estádios, no nosso caso já existiu o estádio, foi remodelado, foi reconstruído praticamente, foi uma reforma gigantesca, e é um equipamento novo, no caso do Galo é um equipamento realmente do zero novo. Isso facilita a questão do naming, mas mais do que a questão de ser um espaço novo, ser uma construção nova, é ter a verdade relacionada ao entendimento do torcedor com isso. Quando o torcedor da esquina fala que é o Allianz Parque, não adianta ter o principal veículo de comunicação do país, ainda por motivos comerciais, sem julgar se é certo ou errado, chamando de outra coisa, porque na verdade você já tem aquilo como um domínio público que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser consagrado também nas grandes mídias. E o inverso também é verdade, ou seja, não adianta você ter um processo de naming que seja puramente comercial, puramente uma estratégia de marketing, mas que não pega o torcedor, que não pega a comunidade no entorno, mesmo se a mídia chamar, esse nome não vai pegar. Então, é um equilíbrio tênue de comunicação, essa questão da nominação. Você também comentou sobre os jogos, né, de pensar em agenda daqui para frente. A gente deve ter uma demanda reprimida muito grande de shows, né? Vocês já estão trabalhando isso, trazendo muito show para o Brasil, porque a gente ficou muito tempo sem. Como que é pensar nessa agenda de 2023 sem saber como vai ser a agenda do futebol em 2023, porque o futebol é um pouco mais desorganizado, vamos falar assim. Como que é trabalhar isso e trabalhar em parceria com o clube nessa situação? Acho que melhorou de um tempo para cá já, continua desorganizado, concordo com sua adjetivação, mas você tem uma possibilidade de fazer um copy-paste um pouco em relação a calendários passados. Então, você tem, tirando o ano de Copa do Mundo, você tem, de certa maneira, algum tipo de previsibilidade em relação às fases finais, às disputas de mata-mata. Então, o que você consegue trabalhar, na verdade, é entender aonde estão os pontos de conflitos maiores em relação às fases finais, colocar opções de datas tanto para um lado quanto para o outro, e aí no momento, e tomara que isso aconteça cada vez mais rápido, aqui no Brasil demora muito, quando você tem a definição exata do calendário, você consiga, de alguma maneira, conciliar os dois interesses. É um desafio, é muito diferente do que acontece na Europa, ou seja, na Europa, se a gente quisesse planejar agora de irmos juntos assistir um jogo na Itália no ano que vem, provavelmente vai estar lá colocado que o Roma vai jogar tal dia, que a Juve vai jogar tal dia, enquanto aqui nem esse ano a gente sabe que dia exatamente vai ser o jogo do Palmeiras contra o fulano no segundo turno, porque a gente ainda tem aquelas tabelas móveis em função da TV. Então tem muito o que, obviamente, amadurecer no mercado de futebol, que facilitaria muito a atividade e o planejamento também das atividades outras que a Arena tem como shows. Legal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Frazão para falar um pouco mais sobre marketing esportivo e sobre como gerir o estádio nos dias de hoje. Voltamos já. A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida. 4 exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro. Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos. Tá aí, se tem uma política de ressarcimento que o Estado brasileiro podia fazer, é esse. Um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Péricles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Marcelo Frazão, que é diretor de marketing da W Torre Entretenimento. Frazão, você foi diretor de marketing do Santos há pouco tempo, né? Deixou o clube ano passado, já trabalhou no Flamengo também. O esporte como um todo, e principalmente futebol, é visto como mídia, né? Você passou por isso em 2 clubes recentemente. As camisas do time, para algumas marcas, são apenas um outdoor. Isso prejudica muito o desenvolvimento do setor, e isso tem mudado? Bem, é a realidade do setor. O setor hoje, de fato, ele tem um ativo em mãos que ele, infelizmente, ele é valorado apenas como mídia. Vou tentar explicar rapidamente por quê. Porque, de fato, o maior valor que ele tem hoje é exatamente a exibição nas janelas de transmissão que se diversificaram nos últimos tempos de uma maneira gigantesca. Não sei se isso vai ser bom ou ruim, até para o valor de camisa. Mas quando você vai para uma atividade que seria, além de mídia, uma associação de valores, uma possibilidade maior de ativação, uma possibilidade maior de você fazer um cross entre um pouco do que a empresa acredita, do que a empresa, na verdade, se posiciona, com o que o clube também, ou a comunidade que o clube representa, tem um aspecto mais de imagem, mais de intangível, você tem uma dificuldade gigantesca no Brasil, obviamente, pelo nível de profissionalismo do futebol, pela dificuldade de previsibilidade e organização das competições. Então, é um limitante que, na verdade, advém do nível hoje de maturidade dos próprios clubes. Acho que o futebol brasileiro vai ter que passar por uma rediscussão do número de marcas expostas no uniforme. É um modelo quase mexicano, né? Os clubes do México têm um pouco essa característica de multimarcas, um pouco uniforme de Fórmula 1. Não é uma crítica em si, trabalhei no Santos, no Flamengo, que tinham realidades parecidas, em função da necessidade econômica. Se você não tem uma grande marca que vai pagar um valor suficiente porque você tem de meta, porque você tem de necessidade orçamentária, a solução das equipes comerciais nas respectivas instituições é exatamente fatiar esse valor em várias marcas, frente de short, costas de short, mas, obviamente, quando você olha para um mercado estável, maduro como o da Europa, a gente sabe que não é essa a realidade. Você vai ter, no máximo, 2, 3 marcas, se muito, no uniforme, mas é um processo de conquista, na verdade, que tomara que o futebol brasileiro caminhe para que seja mais do que mídia, ou que pelo menos seja uma mídia mais valorizada, mas além de passar a ser uma mídia valorizada, consiga de alguma maneira estar dentro de um ativo que as marcas olhem e falem, eu quero estar perto. É o que acontece com Rock in Rio, é o que acontece com Lollapalooza, é o que acontece com grandes marcas de entretenimento, que a marca não quer só estar exposta no comercial ou exposta num painel na área de circulação do público. Ela quer estar misturada com os atributos daquele evento. E hoje poucas marcas querem se misturar com os atributos do futebol brasileiro. Acho que o futebol ele paga até hoje por exemplos muito negativos de rompimento, por exemplo, que aconteceu com a Nissan, que aconteceu com a Procter & Gamble. Você já teve movimentos de grandes marcas como Pepsi e Samsung no futebol e normalmente esses rompimentos não foram exatamente da maneira mais profissional ou mais tranquila do mundo. Kia já teve muito em clube, hoje está em competições. Então as marcas querem estar próximas do futebol. Você tem isso nas competições, você tem isso nos pacotes de mídias de transmissão, mas para o clube conseguir capturar isso, de fato, seja a SAF, seja associativo, seja o formato que for, você tem que dar condições de previsibilidade, de entrega, de profissionalismo que essas marcas estão acostumadas em outros veículos. Então, é uma competição. Se a marca tem a possibilidade de fazer um investimento num grupo de comunicação que transmite o jogo, ou na própria CBF em relação às competições, e ter uma entrega melhor do que ela vai ter no clube, ela vai derivar, vai direcionar o investimento dela para onde ela tem mais retorno. Então, é uma questão realmente do futebol se mobilizar e conseguir, de alguma maneira, atrair esse investimento maior, porque eu acho que hoje bateu no teto. Se você olhar, de alguma maneira, as curvas de patrocínio, tirando casos
específicos, como eu já citei alguns aqui, mas na média você tem uma estabilidade, quiçá até uma diminuição do investimento na mídia do futebol, talvez exatamente por esses casos mal-sucedidos. Em resumo, a mentalidade precisa mudar, né? Você é um executivo do esporte, do marketing esportivo hoje. Você vê que tem chance dessa mentalidade mudar, ou você acha que a gente vai ter ainda muito tempo até que empresas, clubes cheguem num denominador comum? Um exercício de futurologia, né? Acho que talvez a necessidade faça com que a evolução aconteça mais rápido. Acho que o exemplo da SAF é um exemplo. Acho que tanto a legislação quanto os primeiros investimentos vêm exatamente nos clubes que não tem outra opção. Tem uma necessidade de sobrevivência, tem uma necessidade de reinvenção. O que aconteceu na profissionalização da Inglaterra foi muito isso, tinha batido no fundo do poço, com problemas terríveis de tragédia, segurança, etc., banimento em competições, e foi exatamente o fundo do poço que possibilitou você ter um impulso no fundo da piscina e voltar de uma maneira até melhor do que foi no mercado. Talvez o futebol brasileiro esteja nesse portal, nesse momento de oportunidade. São vários os grandes clubes que têm essa necessidade de capitalização, de possibilidade de investimento. Você tem uma legislação agora que permite isso. Você tem um olhar cada vez mais claro o quanto que a gente está perdendo tempo não tendo um campeonato gerido pelos clubes de forma organizada, de forma profissional, com uma questão de uma marca do futebol brasileiro, com uma exploração devida da competição. A gente começa a ter exemplos, você olha para a Copa do Brasil, é uma competição muito bem gerida, tem um valor de marca, de premiação maior do que o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato super interessante, que a competitividade dele é enorme, o campeão tem um grau de imprevisibilidade interessante. Então, é uma questão da gente começar a ser um pouco mais profissional e menos cordial no sentido do coração, né? No sentido de agir com emoção. O momento da formação da Liga Inglesa foi exatamente esse, de que momento clubes muito rivais, cartolas que se odiavam, torcidas que se matavam, de alguma maneira, cara, a gente está na mesma indústria, a gente vai continuar tendo questões dentro do campo, a gente vai continuar tendo a rivalidade histórica, mas como business a gente tem que se unir para o produto ser maior. Então, tomara que esse momento chegue em algum futuro mais próximo que a gente consiga ver, Pesotti, porque já passamos por isso em 2000, na Lei Pelé, já passamos por isso no Clube dos 13 lá atrás, em 87, a gente já passou por isso em vários momentos na história. Vamos ver se isso vai acontecer no futuro próximo, tomara. Como você disse, a gente está num outro momento muito importante da história, que é essa fragmentação da transmissão, né? A gente até teve alguns momentos da história que os campeonatos foram transmitidos por outros canais, né, não só por um, mas agora a gente tem a transmissão na Globo, no SBT, na Record, na Band, tem pay-per-view, tem canal a cabo, agora também tem Facebook, tem YouTube, tem TikTok, tem Twitch, tem canais específicos do Twitch que transmitem os jogos. Aparentemente isso é ótimo para todo mundo, porque mais gente pode ter acesso aos jogos. Mas para a marca, essa confusão, ela é negativa, ela é positiva? Como que você vê essa fragmentação como um todo? Acho que a resposta está na tua pergunta, no teu enunciado. Essa confusão, porque de fato é essa a percepção. É essa percepção que acontece pelo fato de você ter uma mudança muito brusca de um modelo totalmente centralizado para um modelo muito, muito pulverizado. Então, a dúvida que se coloca para o próprio público, eu vou responder sobre as marcas, mas para o próprio público. Primeiro que o público tem que ser informado devidamente aonde ele vai conseguir assistir o jogo. Você tem amigos, eu tenho amigos, às vezes as pessoas acham que a gente trabalha com isso, mas aonde vai passar o jogo de tal clube? Me explica como funciona, a gente não sabe explicar também. Aonde eu também. acesso esse negócio? Eu não sei, porque o cara hoje, ele sabe que o jogo vai acontecer, mas ele não sabe aonde ele vai assistir. Então tem uma questão de dispersão que é gigantesca. Você disputa a sua atenção com o celular no teu bolso, com a rede social, com o que está acontecendo na Ucrânia ou BBB. Então a possibilidade de você perder ali a audiência ou perder interesse num jogo comum é enorme, porque o cara não sabe onde vai assistir. E você tem a questão do alto custo. Acho que às vezes a gente tem uma percepção de uma bolha de classe média alta, achando tudo normal, ótimo. Agora eu tenho na Disney, agora eu tenho no novo, que é o Star Plus, eu tenho na HBO, que bacana, eu tenho na Globosat, eu tenho... Amigo, quem consegue exatamente fazer todas essas assinaturas, bancar isso todo santo mês.
Então, tem uma questão de dispersão e alto custo, que é um risco gigantesco para o público final. Então, acho que é um ponto que tem que ser avaliado. Falando sobre marcas, eu acho que para as grandes marcas, você quebra um produto que era muito poderoso publicitariamente, que eram as cotas do futebol global, você tinha, de alguma maneira, um produto muito vencedor publicitário, que pegava do esquenta do jogo, a cobertura jornalística, pegando todas as competições, que consolidava no mercado corporativo, no mercado publicitário, uma das principais ativos a serem disputados, você pulveriza isso em diversos veículos, você, de alguma maneira, democratiza o acesso até de marcas menores, com investimentos menores, para poder compor um ou outro pacote, mas, mais uma vez, você tem que ter o olhar do risco para quem está tendo parte da propriedade. Você pega 2 exemplos, a Turner, que desistiu do Campeonato Brasileiro, olha, eu não tenho blackout, eu não tenho a oferta completa do campeonato, vou sair do Campeonato Brasileiro. Você teve a DAZN, que teve um modelo de assinatura que acabou não se provando. Então, eu acho que é um mercado que ainda está confuso, com uma transformação muito radical no curto prazo, e se tivesse pelo menos uma liga forte, definida, com decisões tomadas em colegiado dos clubes, era mais fácil, porque aí você tinha uma oferta do campeonato como um todo. Agora, se você não for torcedor do Furacão e quiser assistir o jogo, até então, né, agora mudou, mas até a gente chegou, acho que 2 anos atrás, se você fosse torcedor de qualquer clube contra o Atlético Paranaense, para assistir o jogo, você teria que assinar temporariamente um jogo pontual do Atlético Paranaense no streaming deles para poder assistir o jogo. Não é normal, você tem que ter um produto do campeonato que, na verdade, tem uma oferta organizada. Então, acho que a gente bate com a primeira resposta sobre o momento do futebol brasileiro. Tudo, acho que está girando em torno da organização da liga, da organização do campeonato, e aí isso valoriza e facilita e tira essa confusão dos direitos de transmissão. E aí sobra mais patrocinador para vocês, sobra mais anunciante para a W Torre Entretenimento, querendo ou não, né? A marca quer se aliar de alguma forma ao esporte, ela procura a empresa, né? De repente tem os direitos do estádio, não a mídia como um todo, né? Uma maneira diferente de ver o mesmo problema também, né? De alguma maneira, sim, de alguma maneira, não só arenas, mas a própria mídia ainda continua com esse poder. Quando você tem uma entrega estabilizada, uma entrega previsível, você vira um porto seguro para o investimento. O investidor, seja ele de mídia, seja ele financeiro, ele quer segurança e previsibilidade. É tudo que o futebol hoje, infelizmente, ainda não oferece. A gente acabou de passar pelo ciclo olímpico, né? Toda vez as marcas são criticadas porque não patrocinam atletas, porque os medalhistas não têm patrocínio, passa 6 meses, todo mundo esquece do esporte olímpico, né? A gente sabe como funciona. É um ciclo vicioso quase que infinito, né? Faz muito tempo que a gente vê isso. O que as pessoas, isso é um recado para os consumidores, o que eles podem fazer de bem para os atletas? Você que já trabalhou em agência de comunicação que ativou o atleta, você já trabalhou em agência de comunicação que realizou shows, o que o consumidor comum pode fazer de bem para os atletas olímpicos? O torcedor comum, o público comum, cara, essa é uma audiência relevante, assídua para o que você gosta. Você quer que o seu artista, você quer que a sua modalidade que você gosta, seu clube, seu ídolo de esporte tem algum tipo de valor maior para investimento de marcas, no fundo, compõe uma audiência. No fundo é isso, eu acho que até é injusta a questão da cobrança sobre as marcas em relação aos ciclos olímpicos. O movimento das marcas é natural, se você tem um movimento, naquele momento o curling é a bola da vez, é o tênis com Guga, é o futebol feminino, é uma oportunidade de mídia. Algumas marcas têm isso no seu core, algumas marcas têm isso no seu valor. Pegando, não coincidentemente, mas ótimo que é uma boa coincidência, a nossa patrocinadora, a Allianz Seguros, ela tem uma atividade que ela fala do ciclo olímpico, fala das Paralimpíadas, faz uma atuação com atletas, como é o caso da Cris, jogadora de futebol que hoje está no Santos, da seleção brasileira, que é contínua, que não é só na boa, não é só na crista da onda, é um trabalho contínuo, é um trabalho de médio prazo posto. O Bradesco fez isso durante muito tempo em relação às Olimpíadas. Então, algumas marcas sim fazem isso porque está dentro da estratégia dela de valor, e outras marcas naturalmente vão atuar de forma oportunística. Cabe sim, é uma política de governo, é uma outra história, se a gente pensar em esporte olímpico, você precisa ter o Estado atuando forte em relação a isso, e o consumidor ter relevância no seu consumo daquela modalidade, prestigiar os jogos, prestigiar as redes sociais, prestigiar de alguma maneira as marcas que se associam àquele atleta ou àquela modalidade para que esse giro aconteça. Acho que, pensando em coisas positivas, o que é a NBB hoje, o que é o Basquete Brasil hoje,
comparado ao que era 10 anos atrás, 15 anos atrás. Maravilhoso. Você tem uma movimentação e uma formação de uma comunidade que gosta de basquete, que originalmente talvez só acompanhasse o basquete americano, e que hoje acompanha a NBB, acompanha os jogos, acompanha os playoffs, cidades se mobilizam como Bauru, como Franca, clubes sociais em São Paulo, como Paulistano, como Pinheiros, se mobilizam em função do basquete, clubes de futebol como o Flamengo têm projetos bem-sucedidos. Então, é uma questão de congregação, uma questão de aglomeração de interesses e de audiência. Legal, obrigado. O que te inspira hoje para você ir trabalhar e tentar alguma coisa melhor do que o dia anterior? Além das minhas filhas, cara, acho que tem uma coisa que a pandemia trouxe, que eu já falei aqui, mas aí falando para um aspecto mais pessoal, que é a revalorização do espaço público e tá no meio de gente, tá anonimamente no meio de gente, seja em parque, seja na Avenida Paulista, seja no Minhocão, seja numa praia, seja num show, seja num teatro. Acho que essa alimentação de estar entre pessoas, pelo menos para mim, é muito inspiradora numa questão de você ver comportamento, de você se alimentar de coisas diferentes do que está na sua bolha. E eu diria que o marketing esportivo e o próprio marketing de entretenimento também, ele é muito totalizante. Se você quiser, você acorda falando de futebol, você passa o dia trabalhando, você de noite acompanha isso, shows e essa bolha um pouco de entretenimento acontece muito também isso, você acaba circulando com pessoas que só falam disso, que só veem isso, que de alguma maneira colocam, e acho que o que te inspira e que na verdade se mobiliza, muitas vezes são referências fora desse óbvio, dessas bolhas que você coloca, conversas inteligentes, podcasts, acho que é um formato maravilhoso, você pode correr ou pode só andar durante meia hora no dia, ou estar no trânsito, ou pegar uma viagem entre cidades em deslocamento, você tem a possibilidade de aprender sobre um assunto novo, ouvir pessoas debatendo sobre um tema e trazer um ponto de vista diferente. Então, acho que é muito assim, o quanto você pode se alimentar e consumir algo fora da sua bolha, seja ela social, seja ela profissional. Acho que isso, na verdade, é que faz a gente, de alguma maneira, se inspirar, ter novas provocações do que o nosso já conhecidas opiniões velhas e acomodadas, e que as pessoas vão se reforçando. Então é sair um pouco dessas bolhas de autoafirmação, auto-reforço. Legal. Obrigado, Frazão, pelo tempo. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de 120 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Toda segunda-feira a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Design de Débora Faleiros. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo. E coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. UOL.